noite a todos. Boa noite, glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, fique à vontade. Gostaria de compartilhar uma breve palavra. O pessoal já estão aí na Fazenda Rio Grande, a gente está acompanhando ali. Então daqui a pouco eles chegam. Marcos capítulo 1, se você tem sua Bíblia, gostaria que você abrisse lá, no versículo 29 em diante. Marcos 1, 29. Então diz assim a palavra de Deus. Se você não tem sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, tá bom? Então diz assim: saindo da sinagoga foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava acamada com febre. Logo lhe falaram dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e levantou. A febre a deixou e ela os servia. Sendo já tarde, tendo posto o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. Jesus curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porque não permitia que eles falassem, porque o conheciam. Levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no Simão e os que com ele estavam. Achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E Jesus, porém, lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue. Foi para isso que eu vim. Pelo que foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Feche os olhos, vamos orar, pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Pai, está aqui sua palavra, damos liberdade a seu Espírito nesta noite, que tua unção, Senhor, seja derramada nesse lugar, que pessoas também, assim como a sogra de Pedro, possam ser curados hoje. E se há algum espírito maligno, Pai, atormentando essa pessoa, que ele caia por terra aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que essa pessoa seja livre para fazer aquilo que o Senhor já a chamou para fazer, em nome do Senhor Jesus. Pode dizer amém? Gente, quando nós vemos esse texto aqui, a gente vê que Jesus, ele andando com os seus discípulos, e a princípio, ainda ele não tinha chamado os 12 discípulos, mas quando nós vemos aqui, ele está com alguns que vão caminhar com ele, bem juntinho. Jesus caminhou com 12, Jesus andou também com as multidões também seguiram Jesus. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê 3 categorias que andavam com Jesus: as multidões, os 12 e 3 discípulos, que eram Pedro, Tiago e João. E no final acabou ficando João lá aos pés da cruz e as mulheres. Amém? Vocês mulheres são especiais para Jesus. E quando a gente vê que as mulheres são especiais, é porque as mulheres realmente, elas têm uma conexão com o mundo espiritual um pouco maior do que nós homens, sabia? A gente voltou lá desse encontro, né? Estávamos lá, e quando a gente olhou para aquela multidão, porém, aqui estavam as meninas, né? Desse lado, e desse lado aqui estavam os meninos. A quantidade de meninas superou em mais do que o dobro de meninos. O que é isso, pastor? É porque a gente entende que as mulheres sempre andaram com Jesus. As mulheres sempre tiveram conexão com o Senhor. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê
que algumas mulheres serviam a Jesus também com os seus bens. Elas não somente se dedicando em servir o Senhor, mas também ofertavam e dizimavam e faziam aquelas doações e colaborações para que Jesus, junto com os seus 12, caminhassem sobre a terra. E quando a gente olha aqui para esse texto, a gente vê algo em que Jesus, ele chega na casa. Então, a Bíblia fala aqui de Simão. O Simão aqui é o Pedro. O Simão é o Pedro, que ainda Jesus não tinha trocado o nome dele, né? Ainda não tinha dado aquele novo nome, que é o Pedro, que é a pedra, mas que ele não é a rocha, porque Jesus é a rocha. Jesus é a pedra angular, aonde foi fundamentada a igreja do Senhor. Quando a gente olha para o texto aqui, a gente vê também no verso 30, dizendo que a sogra de Simão, que é a sogra de Pedro, ela estava com febre, e logo lhe falaram dela. Sabe, gente, você não precisa sofrer sozinho, você não precisa guardar as suas dores sozinho. Você veja que aqui esses discípulos do Senhor já foram falando para Jesus que esta mulher estava passando por problemas. Você não precisa passar por problemas e sofrer sozinho. Por isso que existe igreja, por isso que existe uma célula, para você caminhar com pessoas, para você se sentir amado por pessoas. Amém, gente? Então, quando nós olhamos para esse texto, a gente vê que essa sogra de Pedro, ela estava doente, ela estava passando por lutas. No verso 31, então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou, e a febre a deixou, e ela o servia. Algo maravilhoso a gente vê aqui, é que Jesus, ele não fez uma oração. Nós é que temos que orar. Nós, os servos de Deus, oramos em nome de Jesus. Mas Jesus é o próprio Deus encarnado. Ele não precisa fazer uma oração para que o milagre aconteça. Ele simplesmente chegou ao lado daquela mulher, viu que ela estava doente, pegou pela mão. Então, somente um toque, apenas um toque. E o Senhor quer tocar em você nessa noite, nesse lugar aqui, para que você seja livre, para que você seja abençoado, para que as coisas comecem a ser transformadas na sua vida. Mas você precisa abrir o seu coração nesta noite. Deixe os seus problemas aqui nesse altar. Depois, no final, eu vou estar fazendo um apelo para você, para que você venha à frente, para que você coloque toda a sua ansiedade diante de Deus. A Bíblia diz assim, que nós temos que colocar toda a nossa ansiedade diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, diz a sua palavra. Ele tem cuidado de você. Não fique mais aflita. Se você, hoje, você pode deixar toda a sua aflição aqui, todas as suas angústias, todos os seus medos, toda a sua ansiedade nesse altar, para você viver o novo de Deus na sua vida. Então, Jesus, Ele simplesmente, Ele toca nessa mulher, e quando Ele toca, um milagre acontece instantaneamente na vida daquela mulher. E algo que nos chama atenção aqui no texto, é que logo depois desta mulher ser livre daquela infecção que ela estava carregando, a Bíblia não diz o que era, mas era algo que estava ali, porque uma febre é uma manifestação de algo que está errado em nosso corpo. Então tinha algo errado no corpo daquela mulher, e Jesus simplesmente toca nela, e a partir daquele momento ela está curada para a glória de Deus. E o Senhor quer te curar hoje aqui. Eu não sei qual é a dor que você carrega, eu não sei se a dor que você carrega é no seu corpo ou é na sua alma, mas o Senhor Jesus nesta noite vai te tocar e vai fazer um milagre na sua vida. E você vai sair daqui e vai começar a dizer assim: nossa, não estou sentindo mais nada. Eu cheguei aqui carregado, eu cheguei aqui preocupado, eu cheguei aqui com uma dor. Mas quando você sair daqui nesta noite, você vai ver que o Senhor já te curou, já te libertou. Porque é para isso que Jesus veio a esta terra. Ele veio a esta terra para nos fazer livres, para nos libertar.
Como diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Hoje você está conhecendo, tendo a oportunidade. Se você ainda não conhecia, você tem a oportunidade de conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. Quando a gente olha então para o texto, a gente vê que então esta mulher, ela tem algo dentro dela que é diferente. Ela só estava acamada porque estava com uma doença. Mas a partir do toque do Senhor, ela já se levanta. E a Bíblia diz que ela começa a servir o Senhor. Olha o que diz ali então, no verso 31. Diz assim, a febre a deixou e ela o servia. Ela servia quem? Servia quem, gente? Isso mesmo, ela servia Jesus. Você já serve o Senhor? Você já consegue reconhecer que Jesus já fez um dia milagre na sua vida? E você que servia o Senhor, talvez recuou, talvez deu ouvidos à voz do maligno, talvez pessoas tentaram e machucaram você com alguma palavra, e você que já servia o Senhor foi deixando, foi enterrando o talento que um dia Deus colocou na sua mão. Esta mulher não fez isso, o que ela fez? Já se levantou. Gente, há pessoas que são proativas, há pessoas que elas não aguentam ficar paradas, elas olham para alguma situação, se tem um papelzinho no chão, ela já levanta, ela já junta, se tem uma sujeira ali, ela pega uma vassoura, já vai varrendo, se tem alguma necessidade dentro da casa de Deus, ela não aguenta ficar parada, ela já quer ser útil no reino de Deus. Que você possa ser como a sogra de Pedro. Que você possa não ficar só olhando a situação em volta, os problemas que você já viveu, as situações que talvez estão mal resolvidas na sua vida. O Senhor quer te curar e libertar hoje para que você venha servir a Ele no seu reino. Quando a gente serve o Senhor, né? A Bíblia diz assim, lá em João 12, se não me engano 26, assim, aquele que me serve, o Pai o honrará. Se prepare para ser honrado pelo Senhor, quando você começar a ter esse desejo de servir a Deus. Pastor, eu não sei como que eu posso servir. Há tantas coisas que você pode fazer para Deus. Tantas coisas você pode servir aqui na igreja, né? Hoje chegaram os irmãos, como a maioria da liderança da nossa casa, eles estão lá, servindo os jovens, né? Uma equipe na cozinha, outra equipe na intercessão, várias equipes ali no teatro, tanta gente dedicada lá, muitas das nossas lideranças estão lá nesse lugar. E aí, então, quando a gente chegou aqui, né, a gente está com poucos líderes hoje, mas eu já catei uma aqui, já catei outra ali, diz assim, toma aqui o colete, vai lá servir a Deus lá naquele estacionamento. E os irmãos estavam lá. Então isso que é glorioso, você sentir que você pode ser os pés do Senhor, que você pode ser as mãos do Senhor. Isso é tão maravilhoso. Posso ouvir um amém? Então, logo depois que acontece o milagre, esta mulher já começa então a talvez fazer uma jantinha para o Senhor, porque aqui já está findando o sábado. Então ela já faz a jantinha ali, já serviu o Senhor, já serviu a Ele. Sendo já tarde, no verso 32, em diante, diz assim, sendo já tarde, tendo posto o sol, trouxeram-lhe muitos dos que se achavam enfermos e endemoniados. Sabe, Jesus sempre está preocupado com a pessoa que está doente, com a pessoa que tem um problema espiritual. E olha só, e toda a cidade se ajuntou à porta, muita gente chegou ali, porque Jesus, Ele atrai pessoas a Ele. Você sabe que a Bíblia diz, né? Lá em João também fala assim, Jesus diz assim, né? João fala que quando Ele for levantado, Ele atrairia a muitos. Sabe o que é isso? Quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário, Ele atraiu as multidões a Ele. As pessoas começaram a olhar, o que acontece? Por que esse homem foi pregado naquela cruz? Sabe, quero te dizer uma coisa para você, você que está aqui hoje visitando, você que já foi uma pessoa muito usada por Deus, você que foi uma pessoa que
tem ministério e hoje deixou de lado. A Bíblia diz assim que quando você for levantado diante do Senhor, você vai atrair multidões atrás de você. Então, não despreze essa palavra. Hoje o Senhor não te trouxe aqui simplesmente para você receber um jovem, um filho, um adolescente da sua casa, um sobrinho, não sei, alguém tão querido lá na sua família. O Senhor te trouxe aqui para despertar novamente o ministério que Ele deu um dia para você. Ele te trouxe aqui para falar coisas que são espirituais e que são profundas na sua vida. Então, quando a gente olha que o Senhor, então, está curando pessoas, Ele está fazendo milagres verdadeiros ali, Ele cura muitas pessoas, Ele liberta. Olha o que diz no verso 34, Jesus curou a muitos doentes de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não permitia que eles falassem, porque o conheciam. Gente, quando a gente olha esse texto, a gente vê que os demônios conhecem Jesus. E você é conhecido só na terra? Ou você é conhecido também no inferno? Porque o povo de Deus, gente, nós como servos do Senhor, nós vamos ser perseguidos nesta terra. A Bíblia diz assim lá em Mateus 5, no versículo 12, diz assim, que nós somos bem-aventurados porque somos perseguidos. E bem-aventurados sois quando disserem todo mal contra vós e mentindo sobre você. Mas você é bem-aventurado por isso, sabe por quê? Porque o Senhor te escolheu, você não está aqui nessa noite à toa. O Senhor marcou você com o seu Espírito, Ele colocou dentro de você. Quando você entrega a sua vida a Ele, Ele coloca o Espírito Santo em você. E a partir daquele momento, há uma marca que o inimigo odeia. Por isso, entenda uma coisa, você é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, e no original grego quer dizer que você é Macários do Senhor. Você é Macários do Senhor. Macários do Senhor. Eu quero abrir ali para você ver Mateus 5, o versículo é o 11, não é o 12, assim: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha, o quê? Causa. Pela causa do Senhor. A causa do Senhor é levar o Evangelho, é levar o Evangelho da salvação. Você está disposto a fazer isso? Talvez você chegou aqui, pastor, meu Deus, o que é isso? Eu nem conheço Jesus direito. Ou você está aqui, estava longe do caminho do Senhor. O Senhor está te chamando para você fazer novamente o que um dia Ele chamou você para fazer. E Ele diz assim, então: regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, ou seja, grande é o vosso prêmio. Lá onde? Lá nos céus. Porque assim como perseguiram aos profetas que foram antes de vós, antes de nós chegarmos a esse mundo, já existiam pessoas sendo perseguidas, apedrejadas e coisas assim. Voltemos lá para Marcos. Olha que interessante. O verso 35 vai dizer assim: levantando-se de manhã muito cedo, Jesus, Ele buscava a Deus nas madrugadas. Você que já é povo de Deus, você que já tem intimidade com o Senhor, sabe, você vai vencer as suas lutas. Eu posso ouvir um amém? Sabe quando você vai vencer suas lutas? Na sua busca em oração a Deus. Todo cristão que não ora é um cristão fracassado. Todo cristão que não tem o costume, não tem a cultura do céu, ele acaba fracassando um dia ou outro. Por quê? Porque, gente, nós fomos marcados e selados com o Espírito de Deus. E isso incomoda muito as trevas. E incomodam pessoas também que o Senhor tenha misericórdia deles, porque eles também estão perdidos hoje. E se você hoje é perseguido lá no seu trabalho, porque você já serve a Deus, glorifique ao Senhor, porque você tem a marca da promessa em você. Isso é bênção para a sua vida. Mas
as lutas podem fazer com que a gente desanime nessa caminhada da vida. Na caminhada da vida, as lutas podem fazer com que a gente fique tão oprimido. Há pessoas que estão, como a pastora falou aqui, põe um sorriso no rosto. Talvez você chegou aqui tão triste, né? A gente estava na recepção ali, a gente viu algumas pessoas tristes assim, né? Mas hoje, o Senhor vai renovar as suas forças. Canção que o Timóteo cantou aqui, né? Renova-me. Meu Deus, nós voltamos a 30 anos atrás, né, Timóteo? Falei para o Timóteo, né? A rapaziada, todas as nossas bandas estão lá, porque as bandas aqui são todas de jovens, eles estão todos lá. Eu falei assim, eu requisitei hoje o Antigão para estar aqui. E o Antigão já trouxe aqueles louvores lá. Quem voltou lá atrás, lá no início da sua fé lá? Daqui a pouco ele volta aqui e cantar de novo, Renova-me, né? Quando a gente olha para o texto, a gente vê que Jesus tinha essa cultura de orar. Mas Jesus não era Deus? É o Deus encarnado? Sim ou não? Sim. Ele precisava orar? Não. Por quê? Porque ele é Deus. Ele vai orar para ele mesmo, por si mesmo. Mas a gente entende que há uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, muitas vezes Jesus fazia coisas nessa terra, para quê? Para ficar de modelo para mim e para você. Semana que vem é Santa Ceia. Vocês que estão aqui como visitantes são nossos convidados, tá? Eu vou estar pregando os 2 horários, 10 da manhã e 19 horas. Vou estar falando sobre oração, quero aprofundar mais esse tema, para que você possa saber as nuances da oração, a súplica que você faz, a intercessão, a batalha espiritual na oração. A gente vai fazer aqui esse tema e vai trazer coisas para aprofundar você, para você entender que o cristão sem oração, ele é fraco. Mas pastor, como que é isso? Tenho que orar quanto tempo? Jesus, pelo que a gente sabe, ele levantava na 4ª vigília, de 3 às 6, e ele ficava orando esse tempo. E quando ele descia lá do monte, que ele sempre se isolava, ficava sozinho, quando ele descia, ele vinha tocando nas pessoas. Somente um toque. Somente um toque. Ele não precisava orar, ele só tocava. Você sabia que você pode ser essa pessoa? Você que quer ser usado pelo Senhor, quando você buscar com intensidade a Deus, somente um toque. Muitas vezes a gente fica reclamando, ou às vezes a gente fica buscando só no homem. Gente, nós cremos que Deus levantou médicos, enfermeiros, inclusive minha filha é enfermeira. Está trabalhando hoje lá no plantão dela, comanda uma equipe lá no hospital do Rocio, lá em Campo Largo. E eu vejo assim, Deus usando essas pessoas. Como é maravilhoso a gente ver assim, pessoas que fazem aquilo que amam, são apaixonadas por aquilo. Minha filha é apaixonada por aquilo. Falei, meu Deus do céu, ficar numa UTI uma noite inteira com aquele negócio pi, 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 tem que ser apaixonado mesmo, não tem, gente? Porque é difícil a gente entrar lá. A gente, como pastor, tem acesso às UTIs, e a gente vê assim quanto sofrimento tem nesses lugares. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente não pode também deixar de crer naquilo que está escrito. Jesus então amanhecia nos montes, no secreto. Quando você buscar a Deus, separe o tempo do seu dia. Não precisa ser na madrugada, mas se for, melhor. Mas se não é na madrugada, separe cedinho, ou separe durante o dia, mas separe um tempo para Deus. Você veja que o Senhor então foi para a madrugada, levantou-se muito cedo, ainda escuro, e saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava, ali buscava a Deus, ali mostrava para nós que a partir desse momento que Jesus hoje foi assunto aos céus, ou seja, ele foi para a glória, está sentado à destra de Deus Pai e intercede por mim e por você, amém? E aí ele diz assim, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o meu Consolador, e o Consolador dele está aqui, o nome dele é Espírito Santo.
Ele está aqui. É o Espírito Santo. Ele não deixou a gente sem pai. Então hoje você pode buscar a Deus. Ele nos ensinou a orar. E aí então, quando a gente olha essa parte aqui, a gente vê que isso acontecia. Mateus 14, 23, que é o texto que eu falei, vamos colocar ali para mim, por favor. Mateus 14, 23 diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para o quê? Orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali o quê? Só. Sabe, gente, não tem como, nós podemos orar aqui na igreja, inclusive sexta-feira que vem, nós temos uma vigília aqui, né? Nós temos o culto em espanhol, semana que vem, que vai ser dia 31, é isso, né? Temos o culto em espanhol, começa das 8 até as 20, e das 20 às 22, e de 22 à meia-noite temos uma mini vigília aqui. Então nós vamos orar aqui em comunidade, vamos buscar a Deus. Mas o Senhor nos ensina que a gente precisa tirar tempo a sós com Ele. Você vai ter que separar seu tempo, você tem que colocar um louvor lá, você tem que dobrar seu joelho, começar a buscar a Deus com intensidade. E é o que Ele então nos ensina aqui. E esse texto aqui nos mostra que logo depois eles entraram no barco e enfrentaram uma grande tempestade. Depois você pode ver lá a sequência desse texto. E Jesus estava onde? No barco? Estava onde? Dormindo. Sabe por que Jesus estava dormindo na tempestade? Porque na hora da bonança, na hora que as coisas estavam tudo bem na vida de Jesus, ele estava o quê? Buscando a Deus na madrugada. Sabe, gente, isso é uma lição para nós. Quando tudo está bem, muitas vezes a gente não busca a Deus, mas quando tudo está mal, a gente corre para Ele. Que você possa fazer como Jesus fazia. Quando tudo estiver bem, busque a Ele, porque quando tudo estiver mal, você está descansando nos braços do Pai. Você está confiando nele daí. Que você possa entender isso. São segredos que o Senhor foi colocando na palavra, mas nós precisamos estar atentos, e quando a gente ler essas passagens, a gente possa compreender o que o Senhor está falando. Verso 36 aqui de Marcos, diz assim: procuravam-no Simão, que é o Pedro, e os que com ele estavam. E diz assim: e achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Todos te buscam. Sabe, gente, as multidões buscavam o Senhor, eles estavam interessados nos milagres somente, mas não estavam interessados em ser fiel a Deus, em ter compromisso com o Senhor, em andar com Ele, em ouvir o seu ensinamento. E não só ouvir o seu ensinamento, mas ouvir e guardar todos os seus mandamentos, ou seja, praticá-los. Esse é um desafio para nós nos dias de hoje. Ouvir o Senhor, mas praticar o que Ele está ensinando. E no verso 31 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que ali também pregue, pois foi para isso que eu vim. Foi para isso que Jesus veio. Sabe, gente, quando a gente olha para o texto, a gente vê que Jesus está dizendo o que é mais importante aqui. O mais importante aqui não são as curas, não são os milagres que Ele pode fazer, e que Ele vai fazer na sua vida nesta noite aqui. Quem crê, diga amém. Mas o mais importante é o que Ele diz aqui: foi para isso que Ele veio. Para isso que? Para pregar o evangelho da salvação. O Senhor Jesus quer a sua alma. Ele quer salvar a sua alma. Para Ele o mais importante é a sua alma, é a sua salvação. Então, Jesus, Ele vem a esse mundo. Lá em Mateus 24, 14, coloca para mim, vamos ver o que está escrito lá. Mateus 24, 14, diz assim:
E esse evangelho do reino será pregado em todo o quê? Mundo. Em testemunho a todas as nações ou gentes. E então virá o fim. Você sabia, gente, que perguntaram para Jesus assim: quando que o Senhor vai voltar? Quando que vai ser o fim? Quando que vão acontecer essas coisas e tal? Jesus falou assim: nem eu sei, mas somente o Pai Celestial é que sabe quando essas coisas vão acontecer. Sabe quando que virá o fim? Está aqui a resposta: quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações. As pessoas vão aceitar Jesus? Todos eles? Sim ou não? Não. Mas o evangelho terá que ser pregado. Então, quando Jesus falou aqui para Simão, que as pessoas estavam procurando ele, lá em Marcos, ele falou assim, ele disse assim: vamos às aldeias vizinhas. Por que ele falou isso? Sabe, há algo aqui muito importante nesse texto, que não é só a pregação do evangelho, não é só, mas é o que Deus falou com Jesus quando ele estava orando. Você sabia que você pode evitar problemas na sua vida quando você buscar a Deus? Porque muitas vezes a gente vem buscar a Deus depois que o problema concretizou. Depois que muitas vezes nós assumimos um compromisso, ou depois que nós assumimos um compromisso talvez grande, mas será que a gente buscou a Deus para assumir aquele compromisso? Será que a gente buscou a Deus pelo relacionamento, pelo casamento, pela pessoa que está chegando a você no seu relacionamento? Você buscou a Deus? É aquilo mesmo que Deus prometeu? É aquela pessoa? Jesus então busca a Deus na madrugada, e no outro dia então o Senhor diz para ele fazer o quê? Para ele ir às aldeias pregar o evangelho. O Senhor mostrou, Deus Pai mostra para o seu Filho o que ele tinha que fazer. Assim como o Senhor quer mostrar para você o que você tem que fazer, as decisões que você tem que tomar. Então nunca tome decisões pelos seus achismos, ou pelas oportunidades que estão aparecendo, porque, gente, entenda uma coisa: Deus abre uma porta aqui para você, amém? Mas o diabo move e abre uma outra porta paralela ao lado da porta que Deus abriu. E você precisa ter intimidade com o Senhor para saber discernir qual é a porta do Senhor e qual é a porta que o diabo está abrindo. Se você não tiver essa sensibilidade, depois que o problema estiver instalado na sua vida, como que você vai fazer? Aí você vai ter que correr aos pés do Senhor e pedir para Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim. Timóteo, chega para cá, querido. E o Senhor então, ele pregava o evangelho para todos, para que todos fossem salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4 ao 6. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4 ao 6, diz assim: Jesus quer que todos os homens se salvem, amém? Então, o mais importante para o Senhor não é só curar você, libertar, te abençoar, prosperar você, mas Ele quer que você seja salvo. E venham ao conhecimento do quê? Da verdade, da palavra dEle, daquilo que é verdadeiro. Próximo verso, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, Jesus Cristo homem. Jesus se fez homem e habitou entre nós. É por isso, se Jesus venceu todas as batalhas, todas as tentações, eu e você podemos também. Se o Senhor Jesus mostrou para nós como fazer, buscar a Deus, para que a gente não entre em furada na nossa vida, para que a gente não entre em coisas que depois a gente vai ter que gemer, depois a gente vai ter que chorar, depois a gente vai ter que jejuar muito, buscar muito em Deus, para tentar resolver um problema que nós criamos. Nós criamos porque nós não buscamos a Deus. Uma mudança de emprego. Você veja, há
tantas situações envolvidas, sabe, gente? Nós já passamos por cada uma, eu e a pastora Rita. São 33 anos de fé. Já andamos por tantos caminhos assim da nossa vida, fazendo coisas que o Senhor, a gente achou que era bênção e não era. E depois a gente teve que buscar a Deus com lágrimas. Ele deu um jeito? Deu. A gente cresceu muito com aquilo? Crescemos. Mas será que era necessário a gente perder tempo com algumas coisas que o Senhor poderia ter nos dado direção, mas a gente não buscou? A gente não discerniu a voz do Senhor. E o verso 6, então, para fechar essa palavra, diz assim, vamos lá. Verso 6, vai dar? Travou? Esse negócio de tecnologia tem isso, né, gente? Vamos ver lá, 1 Timóteo. Capítulo 4, o verso 6 vai dizer assim. Capítulo 2, né? Verso 6, deu lá, olha só. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Jesus, ele se deu por você. Ele morreu para que você tivesse vida, e vida com abundância. É para isso que ele morreu. Para servir de quê? De testemunho a seu tempo. Então, ele fez isso por mim e por você. Quem crê, diga amém. Então, Jesus, ele se doou por nós. Fique de pé na presença de Deus. Essa noite queria fazer aqui um apelo a você. Você que chegou aqui, a pastora já orou aqui, mas de repente chegou aqui doente. Não sei se doente da sua alma, ou você tem uma doença no corpo. Quer vir aqui à frente, nós vamos orar. O Senhor vai fazer um milagre na sua vida hoje. Quem chegou aqui enfermo, venha.